Olá, amigos! Boa tarde para quem já almoçou e bom dia para quem ainda não almoçou. Oxi! De onde veio essa mosca, gente? Olha, começar a gravar passa raiva. Olá, ó. Deixa eu abrir a porta aqui. E sabe o que eu acho engraçado? É que eu abro e a mosca não sai. Boa tarde, Vivi, tudo bem? Vamos falar sobre dor e coluna. Trouxe um tema novo aqui. Vamos ver se essa mosca vai aparecer de novo. Então, Marcos, eu ainda não almocei, então pra mim é bom dia. Pra quem já almoçou, boa tarde. Pra quem não almoçou, bom dia. Aqui ainda é 12h22. Eu vou almoçar um pouquinho mais tarde porque eu tomei café mais tarde hoje. Vamos falar sobre fatores que vão interferir na melhora da dor que você está sentindo na coluna. Muitas pessoas estão em procura e em busca da melhora da dor. Até porque ninguém está me seguindo aqui porque quer me ver. E sim porque o conteúdo que eu trago aqui ajuda essas pessoas que estão sofrendo com dor a encontrar uma saída, a encontrar uma estratégia não medicamentosa para melhorar o quadro clínico, certo? E aqui, se eu não estiver muito enganada, a gente está para completar quase 300 mil pessoas, 300 mil seguidores. Então, essas 300 mil pessoas estão com o objetivo, melhorar a dor. E muitas dessas pessoas já passaram por tratamentos fisioterapêuticos convencionais, choquinho, massagem, infravermelho. Também muitas dessas pessoas já utilizaram estratégias medicamentosas, analgésico, anti-inflamatório, relaxante muscular, para melhorar a dor. E descobriram que os medicamentos não melhoram a dor. Minimizam os sinais e sintomas ali temporariamente, mas essa dor volta quando passa o efeito da medicação. E é isso que eu quero mostrar para vocês, por que isso acontece, o que você tem que fazer e as estratégias que você vai utilizar a partir do momento que você assistir essa minha aula, essa minha live, né? Que o objetivo principal é eu trazer para vocês a consciência de um problema. E quando a gente está falando sobre tratamento, o tratamento não é só o fisioterapeuta ir tratar você, mas ele mostrar para você qual é a sua condição, você entender sobre a sua condição, porque isso faz parte do tratamento. E isso traz também estratégias que você vai utilizar na sua casa, até porque o seu fisioterapeuta não está na sua casa com você. Então, o que você pode fazer no seu cotidiano que vai favorecer também a melhora do seu quadro clínico? Independente se é hérnia de disco, bico de papagaio, dor ciática, artrose, artrite. Ó, vamos lá. Agora a mosca não tá passando aqui, eu vou fechar por conta do ar. Um segundo. Pronto. Já viu isso, gente? Ó, como ficou melhor a iluminação. Eu vou me apresentar para vocês. Se é a sua primeira vez aqui, meu nome é Joedina Lima, sou fisioterapeuta clínica e ajudo pessoas que estão buscando um tratamento que vai
que vai atuar na raiz da sua dor e não somente alívio temporário. Se você está buscando um tratamento para a sua hérnia de disco lombar, eu te convido a conhecer o método CSC, que é um programa guiado com técnicas e estratégias que eu utilizo no meu consultório com os meus pacientes, que vão ajudar você a realizar o tratamento no conforto da sua casa, o horário que você quiser. Existem videoaulas lá dentro do método CSC, você acessa através de uma plataforma e essas aulas vão ser guiadas. Eu estou realizando todas as estratégias que eu utilizo com os meus pacientes no consultório, você consegue realizar em casa, sem nenhum aparelho. Se é isso que você está buscando e deseja, clica no link da bio, que o valor está promocional para os pacientes do método. E se você começar o tratamento, eu espero de verdade que você faça bom proveito dessas técnicas. É um presente para vocês, que não tem como realizar o tratamento presencial comigo, mas você pode realizar o método CSC. Tá bom? Já vai deixando as dúvidas de vocês aqui nos comentários, eu vou falando e vou respondendo vocês. Vamos lá. Deixa eu pegar uma figura aqui para ilustrar. Eu gostei de trazer agora para vocês imagens, né? Porque nós, fisioterapeutas, a gente já tem a imagem, o mapa do corpo em mente. Então, quando eu estou explicando, eu já consigo visualizar exatamente o que eu estou querendo trazer para vocês. Mas não é obrigação de vocês entenderem sobre anatomia, né? Saber sobre anatomia, entender quantos ligamentos você tem, quantos músculos você tem, quais são os músculos que estão sobrecarregados. Não é a sua função essa. Então, eu trago a figura para você entender. É exatamente essa região que ela está falando. Peraí. Todos os pins. A queixa recorde deixa eu ampliar essa foto aqui. Eu vou ter que desligar a luz aqui para mostrar para vocês. Um segundo, senão a luz vai ficar dando reflexo, vai ficar ruim. Vamos ver se vai desligar agora essa capinha. A queixa recorde dos pacientes é dor ciática. Tenho dor ciática, quero saber o que eu posso fazer para melhorar minha dor ciática. Os detalhes e as estratégias para melhorar a sua dor ciática é óbvia para mim, mas talvez você nunca acessou nenhum conteúdo semelhante a esse que eu vou te falar neste momento. Você precisa entender que existem diversas possibilidades que pode estar provocando a sua dor ciática. Na maioria dos casos é um bloqueio mecânico e junto com esse bloqueio mecânico a gente também tem o fator que é a hérnia. A hérnia pode sim estar pinçando o seu nervo ciático e gerando todos esses sinais e sintomas intensos. Quando você já passou da fase aguda da dor, passou de 3 meses com essa dor ciática, saiba que as estratégias medicamentosas não irão atuar na melhora da dor. O seu corpo já se acostumou a sentir dor. Eu falei isso para um paciente essa semana, que ele quer retomar o tratamento e que ele não seguiu todas as orientações como eu passei. E ele estava me contando a rotina de como que ele está, né? Tomando analgésico pela manhã e à noite para conseguir dormir, um relaxante muscular. Nessa fase também tomando anti-inflamatório. Mas se você analisar, se não possui inflamação, não há necessidade de tomar anti-inflamatório. E aí você deve estar se perguntando, Jô, mas tem inflamação? Me contaram uma vez que eu estava com uma inflamação. Tá, mas se você realizou o exame há 1 ano
e você continua com essa dor, naquela fase que você realizou o exame de imagem, estava inflamado, agora não está mais. Então não há necessidade de tomar um anti-inflamatório. O seu corpo se acostumou a sentir dor, o seu sistema nervoso registrou essa informação da primeira vez que você machucou o ciático e agora guardou essa informação de dor, e todos os dias, como faz parte do seu cotidiano sentir dor, ele vai sinalizar dor exatamente naquele local que você se queixou no início. Tá, e o que eu tenho que fazer então para mudar isso? É agora que entra as estratégias fisioterapêuticas. É mais difícil em relação àquela pessoa que nunca praticou atividade física. Agora, pessoas que já realizam atividade física, as mudanças que eu vou passar é mais fácil de executar. Primeira estratégia que você vai utilizar para melhorar a sua dor ciática é a ingestão de água. Você precisa fazer o cálculo para poder, basicamente, ter uma noção mínima da quantidade de água que você precisa, baseado com o seu peso, a sua altura. Então é importante você estar ingerindo água o suficiente para que o seu corpo não entre em desidratação. Por quê? Se você está em desidratação, o seu sistema nervoso vai retirar energia para trabalhar essa desidratação. Em vez de estar atuando na melhora da sua dor, ele agora vai ter que parar essa função para fazer outra função que, se caso você estivesse bebendo água o suficiente, ele não precisaria fazer. Ai, Jô, mas eu não sinto sede. Não sente sede mesmo, porque não é hábito. Pessoas que têm um hábito de beber água, a gente sente sede, sente a boca mais ressecada. Quando você não tem costume, você não sente sede. E não é porque você não sente sede que você está hidratado. Não é porque você não sente sede que você não está desidratado. Você precisa beber a quantidade de água ideal para o seu corpo. Se você não beber água, saiba que sempre o seu cérebro vai estar parando a função de melhora da dor para trabalhar a desidratação. Fora que você também gera diversas sobrecargas para o seu sistema renal. Então o corpo fica ali, se vocês acessaram nos últimos dias aqueles vídeos de IA falando, as frutas falando sobre se deve ficar dentro da geladeira ou fora, se deve lavar ou não, o corpo basicamente fica nessa comunicação. A gente não vê, mas fica lá o sistema renal comunicando o sistema nervoso, assim como também o seu estômago, o seu intestino comunicando o sistema nervoso o tempo todo, conversando, ali separando o que é prioridade agora. Então você precisa beber água. Se você quer melhorar a sua dor ciática, você precisa beber água, gostando ou não gostando. Quando a gente é criança, a gente faz o que a gente quer. Quando a gente é adulto, a gente faz o que é necessário. Então, gostou do sabor da água ou não, você precisa beber água. É o básico, tá? Claro que as estratégias que você pode utilizar para beber mais água, como colocar o celular para despertar, como você comprar uma garrafa com canudo, colocar limão, gengibre para dar um sabor, tudo é útil. Mas o básico funciona, beber mais água, controlar a quantidade de água que você bebe. Segunda estratégia que você pode utilizar para melhorar a sua dor ciática é você começar a praticar atividade física. E dizer para mim, como que eu vou fazer atividade física se eu estou com uma dor na perna? Tá, já era para você estar fazendo atividade física antes. Se você estivesse fazendo atividade física, a possibilidade era muito baixa de você ter dor ciática. Mas, como geralmente a gente só toma uma ação diferente quando algo, basicamente o leite já está derramado, agora você vai ter que praticar atividade física mesmo com dor. Não estou dizendo para você se tornar um atleta, não estou dizendo para você colocar um tênis e sair correndo, não estou dizendo para você agora começar a musculação, fazer agachamento mesmo com dor. Não, você vai começar a realizar exercícios físicos. E quando eu falo sobre exercício físico,
não importa qual você vai executar. Existem aqueles que são melhores, mas o importante é você realizar um exercício que você vai conseguir ter uma constância. Se você não tem constância, não adianta eu indicar para você, faça musculação. Mas você vai um dia, então não adianta de nada. Agora, você ama pedalar? Então ótimo, vai pedalar. Você gosta de caminhar? Ótimo, vai caminhar. Você gosta de nadar? Ótimo, vai nadar. O importante é que você insira um exercício físico na sua rotina. E eu não estou falando de atividade física, porque a atividade física é o quê? A partir do momento que você está em estado de repouso, deitado, e você se levanta, você está em atividade física. Agora, quando você define um horário todos os dias para você fazer exercício físico, esse sim vai te trazer benefícios a longo prazo, tá? E por que eu tenho que fazer exercício físico se eu estou com dor ciática? Não. O seu ciático é uma estrutura nervosa. Se ele está sinalizando sinais e sintomas de dor, queimação, ardência, dormência e perda de força, lá na sua coluna está tendo uma sobrecarga, um desequilíbrio. Se você praticasse atividade física, essa sobrecarga era diminuída, até porque os seus músculos estariam fortes o suficiente para aguentar as cargas e os movimentos que você realiza no seu cotidiano. Agora, se os músculos estabilizadores da sua coluna estão desequilibrados ou enfraquecidos, a sobrecarga vai sobre os ligamentos e discos. E a longo prazo, quando existe essa degeneração do disco, ele vai pinçar o nervo. Então, essa dor ciática é consequência de um mau comportamento que você vem tendo. A mudança desse comportamento, inserindo a atividade física, vai atuar diretamente no nervo. A longo prazo, você vai favorecer a reparação tecidual e também a desobstrução desse nervo. E assim você melhora a sua dor ciática sem precisar ter uma intervenção medicamentosa. É fácil? Não. É simples? Sim, mas precisa ter uma ação sua para que você consiga alcançar os resultados que você deseja. Essa semana eu recebi uma mensagem de uma pessoa buscando tratamento. E aí ela escrevia assim: eu não estou ironizando essa pessoa, tá? Muitas pessoas pensam como ela. Eu estou querendo esclarecer para você. Se você tem essa mentalidade, eu já quero que você mude essa mentalidade. Eu quero um tratamento definitivo para a minha hérnia de disco, eu não aguento mais sofrer. E eu digo a você, se você está buscando um tratamento definitivo para a hérnia de disco, você pode ser enganado, você pode perder muito dinheiro e muito tempo, além de se frustrar com o tratamento. Porque se você possui uma hérnia discal, essa hérnia aconteceu em média há 10 anos. Esse processo degenerativo não é possível a gente reverter. Não tem como eu voltar no tempo e você ter um disco novo. O tratamento terá como objetivo a reabsorção desse disco e a melhora dos sinais e sintomas, mas essa reabsorção é uma consequência de uma mudança de hábito. Esse não é o objetivo principal no início. No início, quando você busca um tratamento fisioterapêutico, o objetivo é o quê? Controlar os sinais e sintomas. E como uma consequência, você vai ter a reabsorção discal. Então, se a pessoa está buscando um tratamento definitivo e alguém faz essa promessa para ela, ela vai pagar o valor que for para ter esse resultado do tratamento definitivo para a hérnia. Eu disse a ele, não existe tratamento definitivo. Se alguém fizer essa promessa para você, essa pessoa está mentindo. Nem a cirurgia é definitiva. Após a remoção desse disco, o corpo pode continuar expulsando ainda mais material. É possível você ter outras hérnias, porque você possui 23 discos. Então, se você tem uma hérnia discal, você pode ter 23 hérnias discais. O tratamento é para quê, então? Para controlar os sinais e sintomas, para você aprender a cuidar da sua coluna, para você não ser enganado com promessas de tratamentos definitivos, de tratamentos milagrosos, de intervenções que vão curar a sua dor. E você também aprender que você precisa ter uma mudança de estilo de vida. O fisioterapeuta vai estar com você nessa jornada.
Se você não se alimenta bem, ele vai te ajudar em relação a isso. E eu não estou querendo dizer que o fisioterapeuta substitui um profissional nutricionista, mas que a sua alimentação ela interfere enquanto o seu corpo está inflamado. A sua rotina de exercício, ela interfere em quanto o seu corpo vai atuar na reparação desse disco. E é o fisioterapeuta que vai te inserir. Se você é sedentário, você vai aprender como que você vai executar os exercícios e a importância desses exercícios. O que a sua alimentação interfere na sua dor ciática, a forma que você pensa sobre a sua dor interfere na reparação e na melhora do seu quadro clínico. Então, pessoas que buscam tratamentos definitivos não devem fazer fisioterapia, porque não existe tratamento definitivo. Se eu prometesse para você que você vai realizar um tratamento e nunca mais você sentiria dor, eu estaria te enganando, apenas pegando o seu dinheiro de alguma forma. Depois lá na frente você voltaria a sentir dor e pensaria assim: eu fui enganado. Então não acreditem em quem promete para vocês que existe um tratamento definitivo. E eu não estou querendo dizer que pessoas que realizam tratamento sempre vão sentir dor. Não, tem pacientes do método CSC, concluíram 2 meses, nunca mais sentiram dor. Por quê? Essa pessoa aprendeu. Eu preciso dormir bem, eu preciso ter uma rotina equilibrada. Eu fiz um vídeo há algumas semanas falando assim: se a sua vida está desorganizada, primeiro organiza a sua vida e espera o seu corpo fazer os reparos, porque a vida desorganizada intensifica os sinais e sintomas de dor como um mecanismo de fuga. E aí uma das pessoas comentou dizendo assim: realmente, quando eu estava com uma dor na coluna intensa, a minha vida estava em desordem. Se a sua vida está em desordem e você está sentindo uma dor atualmente, essa dor é uma comunicação para você desacelerar. O seu corpo está encontrando estratégias e formas para dizer para você que você precisa desacelerar, que você precisa se cuidar, que você precisa mudar a sua rotina. Se você não para por nada e a única forma que o seu corpo encontra é trazendo uma dor ou uma doença, o importante é que você agora desacelerou e você vai ter tempo para se cuidar. Porque muitas vezes a gente está vivendo uma vida acelerada. Aí vem o resfriado e a gente fica: gente, eu não poderia ficar resfriado, eu tinha um compromisso e tal. A gente não é dono do tempo. A gente não é dono nem do nosso corpo, a gente não sabe nem do dia de amanhã. Então, às vezes a gente esquece. É tanta tecnologia, a gente esquece que a gente já está aqui, há muito tempo nesse planeta. E o nosso corpo, o nosso organismo funciona da mesma forma que os nossos ancestrais. Mas a gente pensa: agora tem a tecnologia e é isso. Gente, analisa. Antigamente, vamos colocar bem antigamente, né? Os nossos ancestrais precisavam caçar a comida. Eles passavam horas em jejum. Eles precisavam caçar, então eles tinham que caminhar longas distâncias. E depois de caminhar longas distâncias, eles tinham que preparar esse alimento para depois consumir. Hoje a gente vai no mercado. E isso faz com que a gente tenha menos atividade física. Eu não estou falando sobre exercício. A gente caminha menos, a gente dorme mal, a gente se alimenta mal, a gente tem maus pensamentos. A questão de jornais, notícias, essas notícias destrutivas, os crimes que estão acontecendo, tem como você mudar? Fizeram não sei o que com alguém lá na cidade de fulana de tal. Pegaram não sei quantas mulheres e fizeram isso e isso. Tem como você mudar isso? Então, para que você assiste isso? Você acha que não está entrando no seu cérebro, mas está. Essas informações ficam ativando o tempo todo o cortisol. E o cortisol é o quê? É o hormônio do estresse. Você está estressado, consequentemente você sente mais dor, porque enrijece os seus músculos.
Então, notícias destrutivas destrói sim com a sua saúde mental. É inconsciente ali. Vou dar um exemplo. Quando você assiste um filme de terror, naquela noite você tem pesadelo. Você tá assistindo um filme. Aí você fala, tá, mas por que eu tive pesadelo? Porque pro seu cérebro, aquilo ali está acontecendo. Você tá assistindo, você fala, é um filme, é uma história, mas pro cérebro não é. É como se a gente estivesse vivenciando. Por isso que hoje a gente também consegue identificar quando um filme é ruim, quando um filme não prende a gente. Porque muitas vezes é um filme que a gente basicamente já sabe o roteiro que vai acontecer, é previsível. Um filme de romance, conhece a fulaninha, aí no início eles estão apaixonados, aí tem alguma treta, eles brigam, aí depois tem uma reviravolta, um corre atrás do outro no aeroporto, e aí no final feliz. Hoje isso não prende a gente, porque a gente assistiu tanto, aí você, já sei o roteiro já. Aí quando é uma história, uma reviravolta que muda no final do filme, aí você fica, gente, eu nunca esperava isso, porque o seu cérebro está buscando esse novo. Ou seja, esse filme diferente, ele te prendeu. Mas por quê? Porque para o seu sistema nervoso você está vivenciando dentro da tela. É assim, gente. Mas o que tem a ver isso com a dor? O que tem a ver com a dor? Vou dar um exemplo. Na época do Covid, eu sempre dou o exemplo da época do Covid. As pessoas entraram em pânico. São tantas informações sobre o Covid, tantas que aconteceu, que as pessoas tinham sinais e sintomas mesmo sem ter a condição, ou até atraíram a condição para elas. Eu tenho medo de pegar Covid, automaticamente quando eu sou exposto, o que vai acontecer? Eu vou pegar Covid. Por conta do medo. O medo me deixa vulnerável. E o mundo é baseado no medo. Eu tenho medo de ficar doente, por isso que eu pago um plano de saúde. Eu tenho medo de bater o carro, por isso que eu compro um seguro. Vamos lá, outra situação que é baseada no medo. A comida, vou dar o exemplo. Gente, sempre quando tem feriado, parece que as pessoas elas entram em desespero. O mercado vai fechar um dia. Aquele mercado, um dia antes do feriado, fica lotado. As pessoas compram comida. Medo de ficar sem comida. Precisa de tanta comida? Então, o medo ele vai movendo para você ter um comportamento. É assim que acontece. Faz sentido para vocês? Verdade que a senhora está falando. Eu tenho espondilodiscoartrose cervical. Sinto muito desequilíbrio. Diora, é exatamente isso. Vou dar um outro exemplo para vocês de uma paciente que ela entrou no método CSC e aí ela começou as técnicas e eu já vou dizer para vocês. Existem pacientes e pacientes. Quando você começa um tratamento para a sua dor, você vai modificar um comportamento que você tinha antes no passado e vai passar a inserir um comportamento diferente. Você vai sentir. Da mesma forma que quando a gente vai na academia, eu vou na academia, eu faço o treino de musculação, eu vou romper fibras. No outro dia, o que eu vou sentir? Muita dor. Porque eu fui até a academia, eu rompi fibras e o meu corpo agora vai ter que reparar essas fibras. E nessa reparação é onde que eu ganho massa muscular. Mas para eu ter esse benefício de aumento de massa muscular, eu preciso dedicar 1 a 2 horas, é cansativo. Assim como também eu preciso aprender a tolerar a dor pós-treino. Então não são todas as pessoas que aprenderam a tolerar a dor. Então quando você começa um tratamento fisioterapêutico, é previsível você sentir dor no outro dia.
Porque por mais que os exercícios não são exercícios de musculação, e sim exercícios de fisioterapia, mas é um movimento que a sua coluna não realizava no cotidiano. É um movimento diferente, é um movimento novo. E como você já tem esse mecanismo de proteção do teu cérebro agora, porque você está sentindo dor, no outro dia você vai sentir mais dor. O seu cérebro, que é isso? Que é isso que está acontecendo aqui? Não, você tem que ficar quietinha, você tem que ficar protegida. E ele sinaliza mais dor lá naquele local. E aí o paciente, ele não pode, nesse momento, não, tá dando errado. Esse exercício aqui não está funcionando, eu vou parar. Porque ele vai interferir nessa reparação que a gente estava construindo. É a mesma coisa da gente estar construindo um muro. Eu vou lá, coloco 3, 4 tijolinhos. No outro dia, eu tenho que esperar, vou dar o exemplo, né? Eu vou lá, construo 3, 4 tijolinhos. No outro dia eu preciso esperar um tempo para depois colocar mais 3, 4 tijolinhos. Aí se eu tomo um analgésico, eu vou lá e derrubo esses tijolinhos que eu acabei de colocar. E esse muro nunca vai ser construído. Eu nunca vou aprender a tolerar a dor. Essa paciente me mandou mensagem: Jô, tô sentindo muita dor dos exercícios. E aí eu falei para ela, a gente vai mudando as estratégias, mas a gente não deixa de movimentar. Não deixa de movimentar porque está com dor. A gente só muda os exercícios. E aí eu já quero dizer para você, não existe exercício ruim. Todo exercício é bom. Todo exercício, musculação, bicicleta, caminhada, até crossfit. Todo exercício é bom. Mas, porém, quem está com dor, existem exercícios mais indicados e estratégias mais adequadas para essa fase. Se você está com uma dor intensa na coluna lombar, você não vai aguentar fazer um agachamento, porque o agachamento vai aumentar a pressão na coluna lombar e você já está com os músculos rígidos nessa região. Você vai gerar ainda mais rigidez, no outro dia você vai estar travado com muita dor. Significa que agachamento é ruim? Agachamento é excelente, mas nessa fase que a pessoa está com dor, não é o mais indicado. E o que ela tem que fazer? É aí que entra o tratamento fisioterapêutico. Com estratégias fisioterapêuticas, o profissional vai passar exercícios que vão promover o relaxamento. E a longo prazo esse paciente melhora o quadro clínico dele. Então, o paciente... Você que está realizando exercício, você que está me assistindo, tem que aprender a tolerar a dor. E tolerar a dor, eu não estou querendo dizer se acostumar com a dor. Até porque quem já tem dor há mais de 3 meses já se acostumou com a dor. Mas você tem que aprender a tolerar a dor de algo novo. Se eu estou em tratamento, eu comecei um tratamento, eu não vou desistir desse tratamento enquanto eu não concluir. Enquanto eu não terminar esse muro. E aí a gente mudou as estratégias, eu passei para ela, no outro dia a gente conversou, mandei mensagem para saber como que ela estava se sentindo, e ela falou: Jô, hoje já tá melhor, hoje eu já tô sentindo o alívio da minha dor. Então é isso, é a pessoa entender, beleza, eu vou sentir dor durante a fase de tratamento, mas essa dor é uma dor boa. Eu explico para os pacientes, existe a dor boa e a dor ruim. Essa dor é uma dor boa. E aí uma outra paciente, ela perguntou assim: eu estou com muita dor em relação aos exercícios e tal, estou fazendo, estou preocupada. Será que não é interessante fazer um exame de imagem? Vou dizer para você que está me assistindo. Não importa o seu exame de imagem, não importa se é uma hérnia, não importa se é um bico de papagaio, não importa se é uma artrite, não importa se é uma artrose, não importa se a hérnia é em L5, se a hérnia é em L1, se a hérnia é em C7. Os exercícios sempre serão indicados, independente da condição. Então, não é a condição que determina quais são os exercícios que deve ser realizado, e sim os sinais e sintomas. Se você traz o exame de imagem e lá mostra que tem uma hérnia de disco, você vai fazer tal exercício. E se você tem uma artrose, você vai fazer tal exercício. Jô, mas não muda. O que vai mudar é o quê? A inserção de como você vai tolerar. Uma pessoa que tem artrose, ela tem muita rigidez. E a rigidez dói todos os músculos, todas as articulações.
Uma pessoa que tem uma hérnia vai ter uma dor mais centralizada. Então, as estratégias que a gente vai utilizar são exercícios de desobstrução. Já o da artrose, não. O da artrose é exercícios que vão trazer mais relaxamento e flexibilidade. Mas ainda assim serão exercícios. Então, não é o exame de imagem, para ficar claro para vocês. Não é o exame de imagem que determina quais são os exercícios que deve ser realizado. E sim os seus sinais e sintomas. É uma dor na perna que desce para a perna? Então a gente vai trabalhar o quê? Mobilização neural com exercícios de desobstrução da coluna lombar. É uma dor mais centralizada na musculatura, toda a parte da coluna vertebral ali, então a gente vai trabalhar alongamento com estratégias de relaxamento para trazer conforto para os músculos. Então, é o sinal e sintoma que determina quais são os exercícios mais indicados para você e não a sua condição, se você tem tendinite, bursite, tem sinovite. Eu tenho que fazer um exame de imagem novo para fazer a fisioterapia? Não, se você já me contar os seus sinais e sintomas, eu já sei o que eu vou fazer com você. Não preciso do exame de imagem. O exame de imagem, gente, vocês têm que colocar na cabeça de vocês. O exame de imagem é para descartar patologias graves, não é para descobrir por que você está com dor. É para descartar que você tem um câncer, é para descartar que você tem uma fratura, é para descartar que você tem um cisto obstruindo alguma estrutura, é para descartar que você possui uma doença. É para descartar, não é para descobrir. Obrigada, Júnior, pelos presentes. Eu passo por isso que a senhora está falando, Diora. Diora, eu entendo, viu? Deixa eu ver aqui se tem outra. É Diorace, Camilo. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Tenho artrose nos 2 joelhos, faço exercício de fortalecimento. Se eu parar de fazer, sinto dor. Ó, Denisa, semana passada eu atendi uma paciente, ela não é daqui de Sinop. Para quem não sabe, eu sou de Sinop, Mato Grosso. E aí, ela passou por um profissional da saúde, uma fisioterapeuta, na cidade dela. E a fisioterapeuta dela disse assim, ela estava com uma dor no joelho: você vai parar a caminhada. Aí a vontade, eu fico me perguntando, né, o que passa na cabeça do profissional em dizer isso para uma pessoa que já tem uma certa idade, porque eles levam tudo ao pé da letra. Ela disse assim: você tem que parar a caminhada. Aí eu falei assim: Carmen, tá, eu quero que você pense comigo. Se você parar a caminhada, quem que vai fazer as suas coisas na sua casa? Né? Quem que vai lavar sua roupa, quem que vai limpar a sua casa, quem que vai no mercado para você? Você tem alguém que faça tudo para você? Não, eu não tenho. Então, parar a caminhada não resolve o problema. Se você está com dor no joelho, a gente vai lá, utiliza as estratégias para a sua dor no joelho, mas te insere novamente na sua rotina. Parar de realizar para parar de doer não resolve o problema. A gente só está minimizando os sintomas. E aí pensa, como que eu vou colocar agora na cabeça dela? Porque a primeira informação que ela guardou é: se eu caminhar, eu vou sentir muita dor. Eu falei: Carmen, a gente vai fazer assim. Você vai voltar à caminhada, claro, você vai voltar aos poucos. Você não vai realizar no mesmo ritmo que você estava. Você vai começar novamente, faz 5 minutos, depois vai aumentando 10 minutos, até você fazer no ritmo que você estava realizando. Mas não deixa de fazer, porque se você não realizar, você vai ter mais retenção de líquido, essa retenção pesa, esse peso gera dor, cansaço, fadiga, você vai se sentir indisposta, isso também vai interferir na lubrificação das suas articulações e vai virando uma cascata de problemas.
E aí ela começou semana passada a voltar o ritmo. Ela já falou, Jô, eu consegui fazer, tá tranquilo, ainda sinto dor, mas tá tolerável. Então existem muitas pessoas que escutam de profissionais da saúde para parar a atividade física. Mas parar a atividade física não resolve o problema. Então mesmo que a pessoa esteja com dor, ela tem que fazer exercício físico, né? Eu tenho artrose no quadril esquerdo, sinto muita dor. Dulceia, dá uma olhada no meu último vídeo, eu passei 2 exercícios para o quadril. Na verdade, os 2 últimos vídeos foi para o quadril específico, as estratégias. Sem palavras que a senhora falou, precisam escutar. Gente, eu poderia... Esse paciente que me falou do tratamento definitivo, eu poderia ter... Se a gente não é honesto, se a gente não tem ética, a gente consegue ganhar mais dinheiro. Mas ser honesto te afasta também de muitas vezes você conseguir uma possibilidade rápida, né? E aí esse paciente não fechou o tratamento, esse que estava procurando o tratamento definitivo. Vocês acham que ele pensou assim, nossa, ela foi honesta comigo, ela falou que o método CSC vai me ajudar muito, mas que a pessoa tem que manter ali na rotina. Vou fechar o tratamento com ela? Não. Ele vai mandar mensagem para outra pessoa vai falar essa promessa para ele de que ele vai resolver o problema dele, ele vai contratar e depois lá na frente ele vai perceber que o que eu estava falando era verdade. Obrigada, Maria. Eu acho que foram essas. Foi maravilhoso, mas no momento está fora do meu orçamento. A primeira aula por semana é muito pouco. Não entendi. Deixa eu ver aqui. Boa tarde, estou com necrose na cabeça do fêmur, queria saber se eu posso fazer caminhada e pilates. Simone, para você caminhada não é indicado, pilates sim, tá? Mas para você precisa reduzir o impacto, então o ideal seria você fazer bike, porque no caso da necrose é que assim, tem que avaliar, mas na maioria dos casos precisa do procedimento cirúrgico. Depende da idade de cada paciente, eu acho que é isso. Vamos ver se tem mais alguma dúvida que eu não respondi. Eu acho que eu respondi, pronto, eu respondi todas. Aí vamos voltar aqui da onde a gente estava. Boa tarde, doutor, estou 1 ano com o nervo ciático, o que devo fazer? Estou sem forças. Carmen, não sei se você estava aqui no início, mas você vai ter que beber pelo menos 3 litros de água todos os dias. Aqui, quando você clicar em melhores exercícios ou na playlist de dor ciática, você vai ter acesso às estratégias que eu utilizo no meu consultório com os meus pacientes de mobilização neural. Você vai realizar aquela mobilização neural todos os dias durante 10 dias. Se você obter resposta ao tratamento, eu te convido a conhecer o método CSC. Aí no método CSC você tem todo o plano de tratamento estruturado. Você acha que tem cura? Faz 2 anos que tive AVC. Marta, cura do quê? Tenho artrose e vou fazer infiltração amanhã. O que você acha, Cássia? Não trata a causa, melhora, mas não é a melhor estratégia de tratamento, tá? Ele pode ser conciliado a outras estratégias. Somente a infiltração, basicamente, você vai perceber assim, eu achei que ia cessar a minha dor e não cessou. Ele pode ser utilizado como outros tratamentos, mas não é melhor, tá? Eu tenho formigamento nas mãos e muita dor nas mãos. O que posso fazer? Fátima, muito provavelmente você pode estar passando pela síndrome do túnel do carpo.
Aqui no perfil tem uma playlist também para síndrome do túnel do carpo. Tem um teste que você realiza, né? Assim você também realiza, ó. Posiciona as mãozinhas assim e observa o que você vai sentir. Você tem que aguentar assim, ó, durante 1 minuto e aqui durante 1 minuto. Se durante o teste aqui, ó, você não conseguir nem manter uns 10 segundos, sentir choque, formigamento, queimação, dor nos dedos, muito provavelmente você está tendo estreitamento aqui, ó, do canal do carpo. O que tem que fazer? Ganhar espaço, abrir, desobstruir os nervos. Somente assim você resolve a causa raiz. Remédio nenhum vai tratar essa obstrução. Cardoso, te mandei mensagem ontem, vamos tratar assim. Eu não lembro, Cardoso, são muitas mensagens. Juscelio, estenose congênita da L4 e agrupamento das raízes da caldequina no interior do saco dural. Juscelio, qual a sua dúvida? Minha irmã teve AVC e agora não está conseguindo dobrar o joelho. É isso, Marta, que você estava perguntando em relação à cura? Fisioterapia. Vai ter que fazer fisioterapia por tempo indeterminado. Sim, Cardoso, mas eu não lembro da foto, eu não lembro... porque são muitas mensagens, mas manda lá de novo, tá? Pra gente fazer a avaliação. Não sei se eu te passei em relação ao método CSC ou atendimento online. Fiz a cirurgia de túnel do carpo, Loura, e tem que fazer... Loura, eu acho que eu lembro de você, se for o que eu tô pensando, mas enfim, vamos lá. Próximas, a gente falou o que? Primeiro, estratégias para melhorar a dor ciática, mas isso inclui qualquer dor que você esteja no momento. Se você possui uma dor neste momento e essa dor tem origem mecânica, tendinite, bursite, tensinovite, ombro congelado, hérnia discal, bico de papagaio, artrose, artrite, ou possui algum bloqueio mecânico ou uma síndrome dolorosa miofacial, todas essas estratégias vai funcionar para você. Primeiro, ingestão de água. Agora a gente vai falar, eu já falei para vocês sobre a saúde mental, mas a gente vai entrar mais nesse assunto. Mas muitas vezes a gente não leva em consideração a nossa alimentação. A gente pensa assim, eu tenho que fazer os exercícios fisioterapêuticos e tô zero, tô bem. Mas sim, você precisa mudar a sua alimentação. Reduzir a ingestão de carboidratos, porque tudo vai virar açúcar no seu sangue. Desembalar menos e descascar mais, isso é muito importante, porque o nível de açúcar elevado na sua corrente sanguínea vai interferir para deixar o seu organismo inflamado. E por que vai deixar o seu organismo inflamado? Você tem que levar em consideração que o intestino é onde absorve os nutrientes. Às vezes você está tomando magnésio, B12, suplementando cálcio e não observa nenhuma mudança no comportamento da dor, porque o seu intestino está inflamado. E se o intestino está inflamado, ele não vai fazer as funções que deveria, que era absorver os nutrientes da sua alimentação, como também os nutrientes e multivitamínicos que você está consumindo. Então, quando você tem uma alimentação com alto índice ali de açúcar, de carboidrato, isso também interfere na mudança do comportamento da sua dor. Se você quer melhorar o seu quadro clínico, você precisa reduzir o consumo de carboidrato. Eu não estou querendo dizer que você precisa basicamente passar fome e só comer carne, mas você precisa reduzir. Será que precisa de batata e arroz na mesma refeição? Será que precisa desse tanto de volume de arroz? Você precisa encher o prato de salada, você precisa deixar o seu prato colorido. Ai, mas eu não gosto. Eu acho que é porque eu fui criada, eu sei quem tem seletividade alimentar, eu entendo, tá?
mas eu acho que é porque eu fui criada, não sei se é porque eu fui criada no Nordeste e lá a gente não tem frescura. Pode ter pessoas que têm frescura, mas lá a gente não tem frescura. E minha avó, ela sempre falava assim: se você quiser comer... Eu nunca tive problema, na verdade, com isso, mas a minha prima, de vez em quando, que morava comigo lá, ela tinha umas tretinhas com a minha avó lá. Se você quiser comer, você come, senão você fica com fome, só tem isso. Não tem essa questão. Hoje os pais, eles fazem assim: ai, meu filho não comeu isso aqui, então eu vou fazer outra coisa para você comer. Ai, mas ele não gosta de salada. Ai, mas ele não... Gente, não existe nada que eu não consuma. Nada. A única coisa que eu não gostava do cheiro, eu não gostava do cheiro do piqui. E aqui no Mato Grosso as pessoas consomem piqui. Teve um dia que eu fui no restaurante e aí eu vi aquele arroz amarelinho. Falei, gente, esse arroz tá atrativo. Esse arroz me parece ser tão gostoso. Eu coloquei no prato e comecei a comer, mas veio um gosto ruim. Mas eu comi, porque eu estava pagando. Eu comi, mas eu não gostei. Beleza, corta para uma... E eu nunca tinha comido piqui. Eu não gostava do cheiro, mas o cheiro não tem nada a ver com gosto. Eu dei a oportunidade. Fui na casa de uma amiga e aí ela fez lá uma comida com piqui e eu vi que realmente eu não gosto de piqui. E aí me veio a associação daquela vez que eu comi o arroz amarelinho, era o arroz lá do restaurante, era porque tinha piqui. Então eu não gosto de piqui, eu realmente não gosto. Mas é uma coisa assim que eu provei, eu tentei comer. Mas assim, eu como de tudo. Esses dias eu tava comendo pimentão na minha salada, pimentão verde. E aí as meninas lá da clínica: Jô, você come pimentão puro assim? Aí eu, e vai comer como? Aí ela, sei lá, eu não consigo comer vendo ele assim não. Então, essa questão da seletividade alimentar interfere também na sua nutrição. Às vezes, você tem muita frescura para a questão da comida, mas é benéfico você comer salada, legumes, boas fontes ali de vegetais. Assim, o seu corpo vai estar pegando desses nutrientes da sua alimentação e repondo essas vitaminas que você precisa ficar suplementando. Então, a sua alimentação, ela vai ajudar na melhora do seu intestino e, como consequência, na melhora dos seus sinais e sintomas de dor. Fechando isso, agora você precisa entender sobre trabalho. Eu trabalho sentada, eu trabalho em pé. O trabalho sentado é mais lesivo para a coluna, para o ciático e para o corpo como um todo, quanto o trabalho em pé. O trabalho em pé ele não é tão lesivo, porque só do tempo que você está em pé, você tem mais atividade metabólica do que aquela pessoa que fica sentado. Então, se você trabalha sentado, o ideal é que a cada 40 minutos você faça uma pequena pausa, e eu não estou falando para parar o seu trabalho. Levanta e vai beber água. Levanta, faz um alongamento e senta novamente. Essa mudança, ela já vai aumentar a sua taxa metabólica, no geral, durante as semanas que você vai estar realizando essa atividade, e a longo prazo ela vai interferir também na melhora do seu quadro clínico. Então, quanto mais atividade, melhor é para o seu corpo. Lembra, o seu corpo, o mundo está moderno, mas o seu corpo continua igual ao dos ancestrais. A gente precisa de atividade. A gente precisa estar em movimento, a gente é todo articulado porque a gente precisa utilizar essas dobradiças. Não é para a gente ficar sentado o tempo todo. E se a gente analisar, mesmo pessoas que realizam 1 hora de atividade todos os dias, ainda assim elas são consideradas na categoria de sedentárias, porque durante o dia essa pessoa passa o tempo todo sentada. Então, eu tenho a opção. Eu tô indo pro meu trabalho não é tão longe, eu tenho a opção de ir caminhando? Vai caminhando. Eu moro num apartamento, eu tenho a opção de pelo menos 2 a 3 vezes, em vez de subir de elevador, subir de escada? Suba de escada. Vou dar um exemplo da van. Às vezes você vai na van, tem a parte da escada rolante e tem a parte da rampa. Sobe pela rampa.
Teve uma vez que eu tava na academia, eu vou na academia até no domingo, gente, eu faço exercício todos os dias, porque o seu corpo não sabe que é domingo, o seu corpo não sabe que é sábado. E você não come todo dia? Você vai na academia, basicamente todos os dias, se você tem essa possibilidade. Aí ele falou, cara, tu não descansa não? Tu vem até no domingo. E ele tava lá também. É um querido, o rapaz sempre cumprimenta a gente lá e contando que às vezes não consegue treinar na mesma rotina. E ele tava lá no domingo também. E aí eu peguei e falei pra ele assim, claro, a boca não para, porque a gente também tem que tentar compensar aquilo que a gente tá consumindo, porque a gente consome mais do que precisa. Eu me incluo nisso. Ó, eu tenho 1,56 de altura, eu não preciso do volume de comida que eu estou consumindo. Mas às vezes a gente quer comer porque é prazeroso. Às vezes não, comer é prazeroso. Comer é prazeroso, então a gente quer consumir algo palatável ali, justamente porque é bom comer. Então, para compensar o que eu como, é claro que a gente tem um gasto energético ali, mesmo não praticando atividade física, para a gente estar em pé, você tem um gasto ali todos os dias. Eu pratico atividade física todos os dias, porque a boca não para. No domingo você não vai comer igual. No domingo você não quer tomar um sorvetinho, uma sobremesa ali melhor, você não consome um pouco mais porque você está em casa. Então, da mesma forma, gente. Então, fato, desidratação, hidratação, nível de açúcar, atividade física e agora, trabalho, a gente já falou aqui dos pilares em relação à melhora da dor, para vocês entenderem, para quem está chegando agora. Se você quer melhorar o seu quadro clínico de dor, você precisa se hidratar da maneira correta, você precisa praticar exercício físico e não atividade física, você precisa melhorar a sua atividade física, a quantidade de movimentos que você realiza no seu trabalho e você precisa melhorar a sua alimentação, reduzindo o nível de açúcar. E aí, para a gente fechar, esses 5 pilares, existem outros, mas eu vou trazer em outra live para a gente fechar. Esses 5 pilares é sobre saúde mental. Se a sua mente estar em desordem, o seu corpo sente essa mente em desordem. Se você é ansioso, se você tem um quadro depressivo, e essa depressão está descontrolada, sem medicação, se você está passando por alguma separação, se você está tendo alguma mudança de emprego, mudança de cidade, saiba que como está a sua saúde mental vai interferir em como o seu corpo vai estar e como ele vai se sentir. Vou dar um exemplo para vocês bem simples. Já viu alguém sentir dor em viagem? Quem está viajando sente dor não. Eu tenho várias coisas legais para fazer a minha viagem, eu tenho que ver os looks que eu vou utilizar, as fotos que eu vou retirar, as praias que eu vou visitar, os lugares que eu vou visitar, a comida que eu vou consumir. Eu tô tão feliz, eu tô tão radiante que eu nem lembro da minha dor nas costas. Esse é um estado que eu estou. Então, essa felicidade, essa euforia me traz também bem-estar. E eu não estou querendo dizer para você, ficar paradinha aqui só mentalizando, está na praia. O que eu quero dizer é que essa questão da saúde mental, ela não pode ser retirada à parte. O seu cérebro está unido com o seu corpo e a forma que você pensa e lida com aqueles problemas também vai interferir a forma que você pensa e lida com a sua dor. Se você é vitimista, isso é uma coisa que muitas vezes é inconsciente, mas se você é vitimista, você vai abraçar a dor como parte da sua vida. Vou dar um exemplo. Todas as vezes quando alguém vem, e eu não estou anulando o que a pessoa está sentindo, mas quando alguém traz uma condição, essa pessoa tem que trazer essa condição com o objetivo de ter uma resposta clara sobre esse problema. Doutor, eu tenho uma hérnia de disco aqui, o que eu posso fazer? E não, doutora, não pode fazer esse exercício, eu tenho uma hérnia de disco. Eu tenho uma hérnia de disco e tal. Você não vai melhorar a sua dor causada pela hérnia de disco nesse estado de vitimismo. Se você não sair desse estado de vítima, você não vai melhorar o seu quadro clínico. Você será enganado por pessoas que vão te dar tapinha e te acolher.
Ai, mas tá doendo, Jô. Tá doendo. Eu sei que tá doendo. Então a gente vai começar a ter uma ação agora para reduzir a intensidade dessa dor. Se ela tá 10, vamos trazer para 9, depois levar para 8, depois para 7, até você conseguir melhorar esse quadro clínico e controlar a dor e não a dor controlar você. Ah, eu tenho bico de papagaio. Bico de papagaio nem dói. Se eu contar para vocês, jogar essa bomba aqui, ó. Nem dói. Como assim? Dói sim. O meu bico de papagaio dói. Os pacientes dizem desse jeito. Bico de papagaio não dói, gente. Bico de papagaio é osso. O bico de papagaio vai doer se ele crescer tanto e pinçar os nervos. E quem tá doendo não é nem o bico, é o nervo. Então, o que a gente precisa fazer, tudo que a gente precisa fazer é sempre proteger os nervos, melhorar o espaço que os nervos estão ali na coluna. Se nada pinçar ele, se nada incomodar ele, vocês não vão sentir absolutamente nada. Vão sentir absolutamente nada. Se ninguém estiver apertando a passagem do nervo, o nervo estiver bem, ele estiver deslizando ali sobre o tecido facial da maneira correta, ele vai fazer o que ele tem que fazer. Ele vai, impulsionar os músculos a contrair, ele vai te trazer sensibilidade, ele vai te trazer conforto. Os nervos não são os nossos inimigos. Eles são comunicadores. Quando ele está obstruído, ele fala para você, olha, aqui não tá legal não. Aí você faz o quê? Você vai lá e toma um analgésico para parar a sinalização do que ele estava te comunicando. Aí ele vai fazer o quê? Eu acho que a pessoa não entendeu. Eu vou aumentar a sinalização da dor para ela entender que tem um problema aqui. Aí passou o efeito da medicação, você vai sentir uma dor lancinante que vai quase impedir você de respirar. Aí você fala, gente, não é possível, passou o efeito da medicação, eu tô com mais dor. Ele está te comunicando. Aí você, muitas vezes, nessa estratégia, vai lá e toma uma injeção. Não acho que esse remédio aqui não deu certo. Pensa, se na fase inicial essa dor começou há 7 dias, existe uma inflamação. O que o meu corpo faz quando eu tenho uma inflamação? Lembra quando você era criança, você machucou o seu joelho, no local vai ficar sangrando, vai produzir uma água, aquela cicatriz vai fechar, vai formar aquela cicatriz, aquela pelinha vai fechar e vai formar uma casquinha, e depois essa casquinha vai cair e vai ficar uma pele nova. Isso aconteceu basicamente em 3 semanas. Mas no início doeu, ardeu, batia água, ardia muito, porque é uma nova pele, é uma nova película. Isso também acontece quando a gente possui uma dor. Existe aquela inflamação no início. Aí você vai lá e toma um anti-inflamatório. O anti-inflamatório ele vai fazer o quê? Impedir com que crie essa casquinha. Aí a casquinha não forma. Peraí, gente. Ai, meu Deus. Pronto. Aí, essa casquinha não forma. É como se o local... Eu tô dando um exemplo, tá? É como se o local ficasse aberto. Aí vai ficar sempre ferido ali, sempre machucado no local. Aí você se acostuma com aquele machucado. Porque você atrapalhou o processo de reparação. Você atrapalhou o processo de formar a casquinha. Então, para melhorar essa dor, seja na fase aguda, no caso da dor crônica, eu sempre falo para os pacientes assim, se você possui uma dor crônica, essa dor passou de 3 meses, a diferença de você para aquela pessoa que começou a dor há 1 semana é que você possui muitas crenças e você tem um comportamento defensivo e diferente daquela pessoa que está com dor há 1 semana. Você tem medo de abaixar, você tem medo de realizar exercício, você tem medo de realizar um novo tratamento, você já realizou diversos tratamentos que não teve resposta, você já perdeu as contas de quantos remédios você já consumiu. Então é como se você tivesse calejado. A pessoa que está com dor há 1 semana ainda não tem essa história. A pessoa começou com dor agora, ela ainda não consumiu tantos medicamentos, ela ainda não tem medo de abaixar, ela ainda não passou por procedimentos invasivos, infiltração, choquinho. Essa pessoa, para ela, tudo é novo. Já a pessoa que tem uma dor crônica, você pede para ela abaixar, ela,
será? Eu acho que eu vou travar, não é legal. Então ela mudou, a dor mudou o cérebro e como ela vê. Ela acha que ela não pode mexer porque ela é frágil. É porque vocês não viram, depois vocês colocam no YouTube, cirurgia ortopédica para o joelho. O tanto que o médico precisa martelar para ele conseguir quebrar o osso para atravessar o parafuso. Do tanto que a gente é forte. A sua coluna não é fraca, a sua coluna não é frágil. Ah, mas eu tenho hérnia de disco, isso não significa fragilidade? Na verdade não, significa que você moveu tanto. E aí chegou um certo tempo que esse disco ele foi expulso, mas isso não significa fragilidade. Quando você possui uma dor, não significa que você está frágil, que você é de vidro, que não pode se mexer. Você precisa se mexer. Tá bom? É isso, gente. Eu convido... Estou assim, a Maria. É assim mesmo. Estou aprendendo muito. Fico feliz, Maria. É isso, eu convido vocês, se você possui uma hérnia de disco na coluna lombar, a conhecer o método CSC, que é um programa de tratamento guiado com todas as técnicas que eu utilizo no meu consultório com os meus pacientes. Você vai ter acesso a essas técnicas exclusivas de tratamento e você pode realizar elas em casa. Não precisa de aparelhos, pacientes. Será que eu vou conseguir fazer? Será que é difícil? Será que eu preciso comprar algo? Você vai precisar comprar o método só, mas você vai conseguir fazer na sua casa. Se você tiver um tapetinho daqueles de yoga, excelente, mas se não tiver, coloca um tapete na sua casa, você vai conseguir realizar todas as técnicas e você vai ter o meu guia, viu? O WhatsApp, eu estou acompanhando todos os alunos do método CSC. Assim que você entrar na plataforma, tem o meu contato lá, me manda mensagem: Jô, adquiri o método CSC, quero realizar, o que eu posso fazer agora, o passo a passo. Lá as aulas já estão todas publicadas, então você já vai ter acesso a tudo. Mas o guia no início é para você realizar a avaliação. São 3 avaliações que você vai passar. Primeira avaliação escrita, depois avaliação mecânica e depois avaliação miofacial. Então são essas 3 avaliações que você vai passar no início do tratamento para assim começar as aulas do método CSC. O link está aqui na bio, tá? Se vocês não conseguirem acessar, também pode me mandar uma mensagem. Eu espero de verdade que essa aula tenha sido proveitosa para vocês e que aqui, esclareceu algumas dúvidas e que vocês mudem o comportamento, porque como eu posto todos os dias aulas e técnicas gratuitas, vocês já podem começar a aplicar tudo que eu oriento aqui. Não necessariamente você precisa comprar o método CSC, mas se você já quiser o plano completo, estruturado, você tem acesso a 1 ano das aulas, tá bom? Até a próxima aula, até a próxima live, que eu vejo vocês e aí a gente traz mais temas interessantes aqui.